Bom, gente, continuando aqui, essa outra atividade também vai precisar ser entregue, ser feita na semana de 4 a 8. Então, o problema diz assim, né? Um pequeno fazendeiro dispõe de 8 alqueires para plantar milho e cana. Ele deve decidir quanto plantar de milho e quanto de cana em alqueires, de modo que seu rendimento total seja o maior possível. Cada alqueire de milho plantado deve resultar em um rendimento líquido de 20.000 e cada alqueire de cana deve render 15.000. No entanto, cada alqueire de milho requer 20.000 litros de água para irrigação e cada alqueire de cana requer 10.000 litros de água para irrigação, sendo que no período correspondente a quantidade de água disponível para tal fim é de 120.000 litros. Então veja, o fazendeiro tem lá uma área de 8 alqueires, ele vai plantar milho e cana, ele quer saber qual é o espaço que ele tem que ocupar para que ele tenha o maior rendimento possível, plantando um ou outro. E aqui está dizendo quanto ele vai receber de rendimento líquido, ou quanto ele pretende receber de rendimento líquido. De milho 20.000, de cana 15.000. Está dizendo aqui que para irrigar milho ele precisa de 20.000 litros de água, para irrigar cana ele precisa de 10.000 litros de água e está dizendo ainda que tem 120.000 litros de água disponível para esse fim. Aí vamos às questões. Primeira questão, a questão A, pede o quê? Como se pode representar em termos de x e y o rendimento R a ser recebido pelo fazendeiro, supondo que venda a totalidade da sua produção. Então, considerando que ele vai vender tudo que ele produzir, quanto ele vai receber de rendimento líquido, de rendimento final. O que ele quer que você coloque aqui? Somente uma fórmula. Qual fórmula você pode utilizar para que você tenha essa relação? Né? Uma fórmula, tá? Uma fórmula que você vai escrever. Só escrever a fórmula não é para resolver. Essa questão é só isso. Lembrando, x representa milho e y representa cana. Então você pode colocar então o R de rendimento igual. Aí você vai ver o que você vai colocar na frente, pensando no rendimento lá do agricultor, do fazendeiro. A letra B está pedindo para você responder qual a relação entre x e y que traduz a exigência de que o total de alqueires plantados não pode ser maior que 8. Represente no plano cartesiano os pontos x e y que satisfazem essa relação. Então, aqui você vai precisar então pensar no quê? Você tem então que x representa a produção, a área ocupada para milho, e y representa a produção, a área ocupada para cana. Se você somar os dois, não pode ultrapassar quanto? Quantos alqueires que tem a fazenda? Quanto que o fazendeiro tem disponível de área para plantar? Vocês viram lá em cima que são 8 alqueires. Então você vai ter uma inequação aí, certo? Ou seja, os dois somados não pode ultrapassar 8. Tem uma forma de representar isso, tem uns sinais matemáticos aí que você pode utilizar de desigualdade. Maior, igual, menor, igual. Então veja qual que você vai usar para representar isso. Depois você vai fazer um plano cartesiano, que é a próxima solicitação aqui, né? Represente no plano cartesiano os pontos que satisfazem essa relação. Você vai então desenhar o plano cartesiano, eixos x e y, e você vai então colocar aí quando x é zero, quanto é y. Quando y é zero, quanto é x. E aí você vai traçar uma reta, tá? Você vai ligar esses dois pontos, tá bom? Então, a letra B é só isso. A letra C pergunta qual é a relação entre x e y, que traduz a exigência de que o total de água a ser utilizado não pode superar 120.000 litros, represente no plano cartesiano também. Então, qual é a relação entre x e y que traduz a exigência do total de água a ser utilizado e que isso não pode ultrapassar os 120.000?
lembra que nós vimos lá no enunciado do exercício, do problema, que para você manter lá a produção de milho, você vai precisar de 20 mil litros de água. E para manter a produção de cana, vai precisar de 10 mil litros de água. Então, o que, que você tem? Que a soma dos dois não pode ultrapassar 120 mil. Então, você tem uma equação aí também formada. Você vai desenvolver essa equação. Quando você montar a equação, você vai observar que dá para você simplificá-la. Simplifica o máximo que você puder essa equação. Quando você simplificar, você vai obter uma equação menor. E aí, com essa equação menor, você vai conseguir representar isso no plano cartesiano. Faz o mesmo que eu falei no gráfico anterior. Considera se x é zero, quanto vale y. Se y é zero, quanto vale x. E aí você vai unir esses pontos, você vai obter uma reta, que é a região que ele está pedindo aí para você representar no gráfico. A letra D está pedindo para você representar no plano cartesiano o conjunto dos pontos que satisfazem simultaneamente as duas exigências expressas nos itens B e C. Então, no plano cartesiano também, você vai pegar lá as duas equações que você obteve nos itens B e C, e você vai colocar num plano só, num plano cartesiano só. Eles vão se intersectar. Vai ter um ponto de intersecção aí entre eles, tá? Então você vai representar isso no plano cartesiano e procurar apresentar qual região é essa que ele está falando aí desse problema. A letra E pede para você determinar o conjunto dos pontos x e y do plano que corresponde a um rendimento R1 75.000 e os que correspondem ao rendimento R2 120.000. Agora aqui, falando de rendimento, lembra o seguinte, nós temos aí duas possibilidades de montagem de equações, né? Uma é em relação à água que é utilizada na plantação, a outra é em relação ao rendimento, tá? Então, primeira equação aí na letra E, você vai ter aí um rendimento que corresponde a 75.000. E o outro, R2, que corresponde a 120.000. Você vai ter duas equações, portanto. Então, você vai ter aí a montagem das equações. Lembra que 20.000 multiplicado por x, que é o que ele vai obter de rendimento plantando milho, mais 15.000 multiplicado por y, que é o que ele quer obter de rendimento plantando cana. Então, na primeira equação, vai ser isso igual a 75.000. Então, 20.000 x mais 15.000 y igual a 75.000. Você vai desenvolver essa equação, faz igual eu falei acima, na outra. Você vai simplificar o máximo que você puder essa equação, que você vai obter uma equação menor. Aí, faz igual eu falei também na anterior. Quando x é zero, quanto vale y? Quando y é zero, quanto vale x? Que você já tem o gráfico aí montado, une os pontos, pronto, você tem a reta do gráfico. E a outra equação é 20.000 x mais 15.000 y igual a 120.000. Desenvolve também essa equação, simplifica o máximo que puder e também faz x0 quanto é y, se o y é zero quanto é x, e você obtém o outro gráfico no mesmo plano, tá? A letra F, já está terminando. A letra F pede para você mostrar que quanto maior o rendimento R, maior a ordenada do ponto em que a reta que o representa intercepta o eixo Y. Aqui é o eixo Y, tá? Tá OU, mas é o eixo Y. Esse é um erro de digitação. Então, é o seguinte, para cada valor fixado do rendimento R, a reta ela tem a seguinte equação. R é igual a 20.000x mais 15.000, certo? Falando de rendimento, é isso daí, que é 20.000 multiplicado pela produção de milho, mais 15.000 multiplicado pela produção de cana. Para que ela corte o eixo Y no ponto em que x é zero. Então, quando x é zero, ela vai cortar o eixo Y. A gente sabe que a reta vai cortar o eixo Y. Basta você desenvolver essa equação, que você vai ter, então, a demonstração que ele está pedindo aí. Tá? Você vai ter a resposta assim, y é igual, Aí na frente você vai ver quanto é que vai dar. A letra G está pedindo para você determinar o ponto da região D, que corresponde ao rendimento total máximo. Então, no item D, se
se você voltar no gráfico que você fez no item D, você vai ver que as duas retas elas vão se cruzar, elas vão se encontrar. A reta das duas equações, né? A reta das duas equações vão se encontrar. É exatamente nesse encontro das retas que você vai ter aí o valor máximo correspondente. Então você vai pegar as equações das retas, vai trabalhar com elas, vai desenvolvê-las. Você vai cair num sistema para você saber quanto vale x e quanto vale y, que vai ser o ponto máximo aí, que é o ponto de intersecção das duas retas, ok? A gente vai depois conversando com vocês, no particular, aqueles que tiverem mais dúvidas. Bom estudo!